Boa noite, mas boa noite mesmo, porque faz uma data que eu não sento na frente dessa plateia que vinha acompanhando os meus vídeos, as lives, até o começo da pandemia. O que aconteceu? Eu sendo médico, eu fui para a linha de frente da pandemia do coronavírus e passei um ano e tanto examinando pessoas com ou sem Covid, com comorbidades e outras coisas. Examinei muitas pessoas, aprendi muita coisa e tive muitas noites para refletir. Especialmente um tema que me sequestrava muito em determinados momentos. Tudo isso que eu vinha falando aqui, tudo isso que eu vinha tentando dividir e ensinar, tudo isso é de valia para mim na hora que eu mais precisava, no meio da pandemia. E nunca eu apliquei tanto no dia a dia da minha vida como os princípios do foco e da técnica Mindfulness. Nunca isso foi tão necessário. Eu tinha até o tempo para fazer isso, eu tinha a vontade de fazer isso e eu tinha tudo gravado no meu consciente e no subconsciente do que eu deveria fazer. Será que me ajudou? Nossa, muito. Eu não tive Covid. Aparentemente, eu até acho que houve uma semana onde eu tive uma gripezinha mais ou menos, mas nada demais, tipo sintomas de resfriado. E tempos depois fui vacinado, já fiz as duas doses, mas em nenhum momento eu fiquei adoecido. Essa é a primeira coisa que me deixou muito feliz, porque eu dizia que tinha uma relação entre mindfulness, entre o exercício do foco e células imunes. O preparo das células imunes, a rapidez com que elas se mobilizam para neutralizar um agente invasor. E isso antes era claro para mim e ficou definitivamente mais claro agora. Vi muita gente doente, vi muita gente adoecer, vi muitas pessoas com comorbidades, grupos de risco adoecerem, uns mais, uns médio, uns de forma severa. E muito eu aprendi sobre isso. Coloquei em prática tudo aquilo que eu havia pensado, elaborado e visto aqui junto com vocês. Especialmente uma coisa que eu coloquei em prática é para toda pessoa que enfrenta uma situação complexa, a pandemia é uma situação complexa, essa pessoa precisa de um norte. Eu precisava de um norte, eu precisava ter certeza o que eu estava fazendo e para onde que eu estava indo. A minha vida mudou de cabeça para baixo. Eu tive que abandonar uma série de coisas, de trabalhos que eu fazia e me dedicar à linha de frente. Mas eu tinha um norte claro. Eu ia atravessar a pandemia, eu ia ajudar quem eu podia, eu ia aprender como eu podia, eu ia voltar aqui um dia para dividir mais ideias. E isso começa hoje. Hoje eu estou de volta aqui para começar uma ideia que eu tenho bem claro aqui na minha frente e que eu vou precisar de um tempo aí na frente para desenvolver. Mas eu fiquei muito tocado por uma ideia que um sujeito teve. O sujeito se chama Brian Scudamore e ele foi o chefão da Starbucks. Vocês lembram da grande Starbucks, uma grande cadeia de cafeterias nos Estados Unidos e no resto do mundo, e que foi muito bem sucedida anos atrás. E o Brian Scudamore de vez em quando mandava fazer, de vez em quando não, mas que mensalmente fazia aqueles copos altos de isopor, né, que o americano adora tomar café naquilo, e ele escrevia os textos ali naqueles copos e imprimia 70 mil copos. E uns copos daqueles ele imprimiu a seguinte frase. Ele disse o seguinte: você é aquilo
do qual você não consegue se desprender. Bah, eu li aquilo e senti um empurrão assim para trás. Você é aquilo, é quase como dissesse, você é aquilo que você não consegue deixar de ser. Mas a frase original é: você é aquilo do qual você não consegue se desprender. Ele queria dizer o seguinte, que tem algumas coisas presas na gente. Elas navegam com a gente, elas vão com a gente. E essas coisas nem sempre são as coisas que nós queremos ter presas na gente. Mas elas vão com a gente. E isto, segundo Brian, é o que nós somos. Assim é como nós somos percebidos pelos outros na vida e pela rede e pelo mundo digital que nós hoje estamos. Tá, para aí um pouquinho. Quer dizer que nós temos coisas presas na gente, do qual a gente até quer se desprender, não consegue, e essas coisas presas na gente transmitem quem nós realmente somos. A transmissão é aquilo que chega na outra ponta, não o que a gente quer que transmita, né? Então, a gente quer ser uma coisa, mas a gente é conhecido por ser outra. Ah, legal, mas para aí um pouquinho, que coisas são essas que estão presas na gente e que a gente gostaria de não ter? Ah, vamos lá, medo, bloqueio, receios de fazer coisas. Essa coisa, a gente tem um bloqueio, a gente quer fazer determinadas coisas, mas não consegue se desamarrar de uma coisa que nos trava, nos freia, nos limita. Essa é uma. A outra delas é brabeza, raiva, mini-ódios, como eu gosto de chamar. Mini-ódios, eu vejo possibilidades de mini-ódios diariamente na minha vida. Não gostei do que aquele cara disse, não gostei do que aquela pessoa escreveu, não gostei da forma com que eu fui solicitado a fazer isso. Uma série de coisas a gente não gosta e que, quando é praticada por alguém, desenterra dentro da gente o fenômeno da antipatia. Antipatia eu gosto de chamar de um mini-ódio. Eu odeio o que essa pessoa disse, o que aquela pessoa quis dizer ou pensar sobre mim. Isto são coisas que se apegam na gente, muitas vezes sem a gente se dar conta, e que é o tipo da situação que a gente gostaria de se desprender, para que a gente pudesse ser legitimamente nós. Se você quer ser legitimamente você, então é complicado, porque você tem que fazer um super exame de consciência. Cara, o que está preso em mim? O que navega comigo? O que os outros acham de mim? Teve esses dias que me chamaram de chato. Será que eu sou chato? Será que eu estou passando chatice quando não é a última coisa no mundo que eu queria passar era chatice? Então, eu acho que o Brian Scudamore teve uma baita sacada quando ele pensou que a gente é aquilo que a gente não consegue se desprender. Tá. Então eu sei do que ele estava falando, porque ele está falando das emoções negativas que a gente carrega. Das emoções, de uma emoção negativa que nasce de um comentário de alguém, né? E que gera em mim uma coisa pesada, uma brabeza, um ódio, uma antipatia, né? Pode gerar medo, né? Pode me bloquear. Esses dias eu vi um amigo me falar: nossa, Martin, eu entrei para a sala de reunião de marketing com a chefia. Pô, a chefia da empresa, velho, isso aí não é sempre que tem. E eu tinha uma ideia, eu entrei na sala, eu queria manifestar a minha ideia, mas aí eu vi que o Paulão estava ali. E o Paulão é um cara super crítico, cansou de me chamar a atenção. Então, pronto, já tive problema. Já bloqueou a minha ideia, eu sabia, a ideia continuava comigo, eu só não sabia, eu tinha perdido o fio da meada. Como é que eu vou abordar isso? Como é que eu vou explicar? Estava tudo tão claro na minha mente. E de repente, o Paulão tirou o fio da meada da minha cabeça. E eu sei que isso
está pendurado nele, nesse meu amigo, e ele não quer ser isso, mas ele acaba sendo isso. Muito bem, toda essa conversa para chegar na seguinte conclusão. Qual é o cerne da questão aqui? Qual é o miolo da história? Chama-se autocontrole. Autocontrole. Provavelmente a simples palavra mais importante na minha vida hoje chama-se autocontrole. Ah, beleza, e o que seria mesmo autocontrole? Autocontrole é quando um aspecto externo, um Paulão da vida, gera dentro de mim algo, uma emoção. Ela pode ser receio, pode ser bloqueio, ou ela pode ser brabeza, ou ela pode ser antipatia, alguma coisa por aí. Ela gera isso dentro de mim. Nós temos zilhões de neurônios no cérebro que vão coordenar a manifestação desse desagrado que eu estou tendo por causa desse input aqui de fora. Então eu vou dizer alguma coisa, eu vou falar, eu vou manifestar pelo meu corpo, o meu corpo vai falar, vai ter um aspecto agressivo, o meu rosto vai modificar, alguma coisa vai acontecer. E isto é externalizado por causa da minha deficiência de autocontrole. Uma pessoa que tem autocontrole não é que ela deixe de ficar irada ou antipática. Não, ela percebe o input. E ela, inclusive, percebe o nascimento de uma pré-resposta. Os zilhões de neurônios aqui na cabeça estão começando a engendrar uma resposta rápida, pré-programada, dentro dos nossos circuitos, que veio em parte pelo DNA, veio em parte pela nossa educação, pelo crescimento, mas enfim, ela já está na beira da porta da rua. Mas quem tem autocontrole diz assim, opa, não é o caso. Não é o caso. Agora, hoje, eu preciso daquele recurso que a neurociência vem falando e que esse tal de Martin Portner vem enchendo os tubos da gente com essa história do autocontrole. Exatamente. O autocontrole não é deixar de sentir, é deixar de agir de forma automática, impensada, muito rápida. Tá bom? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, no resumo da ópera, que eu estou vindo de uma experiência pessoal muito legal, desafiadora, mas muito legal, onde eu aprendi muito sobre autocontrole. Já tinha aprendido antes, já falava disso antes, mas era quase que como eu falasse sobre isso sem ter sentido no estômago e no coração a importância disso. E eu agora sei, e eu tenho certeza do que eu estou falando. Tá. E eu tenho o propósito de trazer isso aqui para vocês. Eu vou compartilhar isso com vocês nos próximos vídeos. Teve um vídeo anterior que a equipe que me ajuda aqui e eu fizemos sobre autocontrole e do qual eu fico sabendo, pelos gráficos do sistema, que vocês gostaram muito. Fui muito bem recebido com esse tema. E isso me deixou mais motivado ainda para voltar aqui hoje, porque eu estava falando de autocontrole naquele vídeo pré-pandemia, e é como que você estivesse quase que falando de uma coisa que eu sabia, mas não tinha experiência. E agora eu volto sabendo e tendo experimentado em mim próprio. A vida da gente é um conjunto de emoções. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, nós somos bombardeados por impulsos aqui de fora e que fazem nascer reações aqui de dentro. E aí, teve alguém esses dias que me perguntou o seguinte, nossa, Martin, mas a vida digital mudou isso um pouco, né? Porque com a pandemia a gente deixou de interagir tanto
E muito agora é digital, é WhatsApp, é Face, é Insta e tal. Então, você não acha que o organismo teve uma folga dessa questão, desse combate emocional? Teve não. Teve não. A vida digital exige mais ainda de nós, né? Quantos e-mails eu recebo, quantos WhatsApp eu recebo indagando coisas, algumas vezes com indagações, outras vezes com críticas, outras vezes com provocações, onde a tendência é que determinadas coisas poderiam me bloquear durante horas. E 2021 vai ser um pouco isso, mas 2022 nós vamos estar na vida digital pós-pandemia. Você e eu, nós temos que estar preparados com autocontrole. O autocontrole vai ser necessário para nós em 2022. E eu hoje tenho a seguinte regra de ouro. Se você quer se preparar para desenvolver autocontrole e foco via técnica mindfulness, você precisa desenvolver isso durante um período de 90 dias. Não é brincadeira, não. É 90 dias de treino, de força de vontade. Isso é que nem ir para a academia. Não adianta, você vai começar com 10 quilogramas para chegar nos 40 quilogramas dali a um tempo. E a mesma coisa com o exercício de foco. Foco exige e ele te traz mudanças, transformação, mas ele precisa saber se você está comprometido. Então, tudo certo, nós temos com folga esses 90 dias ainda em 2021, se é que 2022 vai ficar tudo bem como eu acho que vai. Então, qual é a hora de começar? É agora, é já. Eu vou voltar sobre esse assunto e vou dizer exatamente, com os pingos nos is e os riscos dos T's, o que é que nós temos que fazer para desenvolver autocontrole aqui e agora na vida digital. Valeu? Foi um prazer voltar. Tudo de bom para vocês. Fiquem pleno e uma boa noite.